Capítulo 435, O gato ladrão entra em ação. Tradução, Cabelos do Mal revisão, YUNGQC, Bru. Este pequeno escorpião com manchas coloridas era aquele escorpião gigante filhote que Zhaofeng obteve na caverna. O nível da linhagem deste pequeno escorpião não só foi herdado do aterrador escorpião gigante ancião, como também era um variante, cujo futuro era imensurável. Por ser um variante, sua força pode ameaçar aqueles no reino espiritual verdadeiro, e ele herdou todo o poder do veneno do escorpião gigante ancião, e até mesmo possui uma variáveis. Os olhos de Zhaofeng brilharam. Teoricamente, o veneno dos escorpiões gigantes filhote é capaz de matar aqueles no reino espiritual verdadeiro, mas sob a condição de ter que provocar uma ferida sangrenta em seu adversário. Outra vantagem do escorpião gigante filhote era que ele é pequeno e fácil de passar despercebido. Pensando até aqui, Zhaofeng suspirou secretamente. Em situações normais, ele cultivaria com cuidado esse escorpião gigante filhote, para que no futuro ele se tornasse seu braço direito, apenas atrás do pequeno gato ladrão. E mesmo que não conseguisse cultivá-lo, ele poderia vendê-lo em lugares como na casa de leilão Dragão Ascendente, que definitivamente seria vendido por um alto preço. No entanto, neste momento crítico, Zhaofeng teve que fazer uma escolha. Para resistir a Lucianie e ganhar mais tempo, ele perdeu o cadáver de sangue prateado do Ranklord verdadeiro. A perda desse cadáver permitiu que Zhaofeng tivesse uma compreensão mais precisa da força de Lucianie. E agora, para alcançar seu objetivo, Zhaofeng provavelmente teria que sacrificar os dois cadáveres venenosos Prata Escuro e o escorpião gigante filhote. No entanto, Zhaofeng não mais hesitou, porque ele recebeu mais benefícios do que perdas da árvore ao gigante. Pois a essência do espírito da madeira pode fortalecer a alma e mente de Zhaofeng ao limite, para além do ápice do Ranklord verdadeiro, o que aumentará em muito seu poder ocular. Sob o reino núcleo da origem, a maioria dos lordes verdadeiros não seria capaz de resistir ao ataque de linhagem ocular de Zhaofeng. Além disso, mesmo que fosse apenas uma ascensão temporária, a essência do espírito da madeira continha muitas compreensões sobre as leis da vida, quais seriam absorvidas pelo óleo espiritual de Deus. Com esses benefícios, Zhaofeng tinha mais de 10 vezes mais chances de avançar para o reino núcleo da origem do que outros lordes verdadeiros. Comparado a isso, a perda de um ou dois cadáveres do Ranklord verdadeiro ou do filhote de escorpião, eram insignificantes. Zhaofeng tinha um olhar calmo, incomum e decisivo. Miau. Miau. O pequeno gato ladrão de repente apareceu em seu ombro. Seu tamanho era apenas um pouco maior que o do filhote de escorpião. Você quer atacar? Zhaofeng comunicou-se com o pequeno gato ladrão. Neste momento, Lucianie se recuperou e, ao se aproximar da árvore e ao gigante, ele moveu sua mão, enviando sombras de palmas douradas, esmagando com sons de crack, quebrando alguns galhos e folhas. Bum-ping! A árvore ao gigante acenou loucamente seus galhos para evitar que Lucianie continuasse a avançar. O alvo de Lucianie não era a árvore ao gigante, mas Zhaofeng que estava entre os amontoados de galhos e folhas. Dentre os 10 grandes gênios lordes verdadeiros, provavelmente só Lucianie tinha a capacidade de se atrever a avançar sozinho no território da árvore ao gigante e tentar matar Zhaofeng. Humano, não conseguirei detê-lo por mais tempo. Uma voz fraca soou vinda da árvore ao gigante. Devido à perda da essência do espírito da madeira, seu poder de batalha era de apenas metade do seu ápice, então era difícil para ela conseguir parar Lucianie. Olho da alma de gelo. A consciência de Zhaofeng mais uma vez desapareceu de seu corpo. Em meio às nuvens, um grande e translúcido olho azul apareceu olhando friamente para tudo abaixo dele, então se trancou em Lucianie. Sim. A figura de Lucianie estremeceu, sua mente e corpo pareciam congelados, tornando suas ações mais lentas. Miau. Miau.
O pequeno gato ladrão então desapareceu do ombro de Zhaofeng. Chua chua. Junto a ele, o pequeno filhote de escorpião também desapareceu. Os dois cadáveres venenosos prata escuro ao lado de Zhaofeng não se moveram. Gato ladrão, isso está em suas mãos. Zhaofeng, com sua consciência no céu, bloqueou Lu Tianyi com o óleo da alma de gelo. Sob este estado, o poder do óleo da alma de gelo munido com o poder do céu e da terra se tornou tão poderoso que conseguiu diminuir ao extremo a velocidade e movimento de Lu Tianyi. O que deixou Zhaofeng mais surpreso foi que, não só o pequeno gato ladrão poderia se tornar invisível, como também pode deixar invisível o filhote de escorpião. Embora Zhaofeng tivesse um tesouro de herança, o manto das sombras, que também podia ocultar alguém, estava limitado a somente ele, e não a mais pessoas. A partir disso, ele percebeu que, à medida que o pequeno gato ladrão crescia, suas habilidades também se tornavam mais fortes. Zhaofeng estava expectante com qual método o pequeno gato ladrão usaria para parar ou atrasar Lu Tianyi. Da situação atual, era basicamente impossível matar Lu Tianyi. Do início ao fim, Zhaofeng focou na palavra desacelerar, e tentou o seu melhor para atrasar a aproximação de Lu Tianyi. Através do óleo dos céus, Zhaofeng conseguiu captar traços do pequeno gato ladrão e do filhote de escorpião, quais estavam invisíveis. Provavelmente, para aqueles abaixo do reino núcleo da origem, é impossível detectar a aproximação do pequeno gato ladrão. Zhaofeng assentiu com a cabeça. Pode-se dizer que o pequeno gato ladrão era um ninja por natureza. Provavelmente, apenas o óleo espiritual de Deus de Zhaofeng poderia contrariar o talento do gato ladrão que estava a menos de 60 metros de Lu Tianyi, e este último nem percebeu. Neste momento, o coração de Zhaofeng se apertou. 60 metros. 45 metros. 30 metros. O pequeno gato ladrão junto com o filhote de escorpião estavam cada vez mais próximo de Lu Tianyi. Provavelmente Lu Tianyi só detectaria alguma coisa quando o pequeno gato ladrão estivesse a uns 15 a 18 metros dele. Afinal, seu cultivo atingiu o meio passo do reino núcleo, muito além do reino espiritual verdadeiro. Embora ele estivesse sendo bloqueado pelo óleo da alma de gelo, ele sentiu algo. As ações de Lu Tianyi não escaparam dos olhos de Zhaofeng. O coração de Zhaofeng estremeceu. Ele sabia o quão aterrorizante Lu Tianyi era e, com apenas a circulação da defesa de seu ki espiritual verdadeiro, ele podia matar alguns lordes verdadeiros mais fracos. Neste ponto, tudo o que Lu Tianyi precisava fazer era liberar seu ki espiritual verdadeiro, então podendo matar instantaneamente o pequeno gato ladrão e o filhote de escorpião. O poder de batalha real do pequeno gato ladrão estava, no máximo, próximo ao Rank Lord verdadeiro, e sua força refletia-se principalmente em seu talento e habilidades especiais. Chua! O pequeno gato ladrão e o filhote de escorpião se revelaram e rapidamente avançaram contra Lu Tianyi. 15 metros. 12 metros. 9 metros. O pequeno gato voador rapidamente se fechou. A velocidade do filhote de escorpião não era tão rápida quanto a do pequeno gato ladrão, mas este último usou seu chicote de sangue da serpente mística para enrolar o escorpião para rapidamente se aproximar de Lu Tianyi. 12 a 15 metros de distância era apenas menos de meia respiração de tempo para o pequeno gato ladrão. Diante da aparição súbita do pequeno gato ladrão, Lu Tianyi, que estava preso pelo óleo da alma de gelo, não conseguiu se esquivar-se ou se defender. HMPH, mais um que veio morrer. Desdém surgiu nos lábios Lu Tianyi. Ele nem sequer pensou em fugir, mesmo que sua velocidade foi reduzida, sua defesa de ki espiritual verdadeiro ainda permanecia. Uma vez que o pequeno gato ladrão e filhote de escorpião se aproximassem mais, Lu Tianyi poderia matar os dois com apenas seu ki espiritual verdadeiro. Gato ladrão, você deve saber que com seu poder, você não pode quebrar a defesa de Lu Tianyi. A consciência de Zhaofeng ainda permaneceu no céu, olhando a todas abaixo. Sou
Tio. Ele então viu o pequeno gato ladrão e o filhote de escorpião se chegaram na frente de Luciane. Morram. Luciane estava pronto e lançou seu ki espiritual verdadeiro formando uma onda de luz dourada, varrendo uma área de centenas de metros, o suficiente para matar os lordes verdadeiros comuns. O coração de Zhao Feng quase saiu pela garganta. O óleo espiritual de Deus era extremamente preciso na avaliação de força, o pequeno gato ladrão e o filhote de escorpião não tinham poder para lutar contra Luciane. Tirado eles, mesmo que fosse Zhao Feng, ele seria instantaneamente morto se ele fosse abordado por Luciane. Bom! A luz dourada de Luciane explodiu transformando os galhos e folhas da árvore ao gigante em cinzas. A área em torno de Luciane parecia ter evaporado. Ao mesmo tempo, a árvore ao gigante enviou sons de gemidos fracos. Gato ladrão! Eanil, que estava assistindo da parte de trás, exclamou com uma expressão feia. Ela tinha um sentimento especial para com o pequeno gato ladrão, mesmo ele estando associado a Zhao Feng, e a enganado. Agora com a morte do pequeno gato ladrão, ela se sentiu acabada. Zhao Feng, seu bastardo, como você pode ser tão frio de enviar o pequeno gato ladrão para a morte? Eanil mordeu os lábios e olhou para o céu. O olho dos céus era apenas uma versão ampliada do olho esquerdo de Zhao Feng. Neste momento, o olho dos céus estava frio e sem emoção. Era como se a morte do pequeno gato ladrão e do filhote de escorpião não trouxesse nenhuma emoção para Zhao Feng. O olho dos céus liberou uma energia fria que ainda se trancou em Luciane. Ha ha ha! Quantas buchas de canhão você tiver, você pode enviá-las todas. Luciane riu. Embora sua velocidade fosse limitada, ele ainda se aproximava de Zhao Feng pouco a pouco. Vagamente. Luciane viu um jovem de cabelos azuis entre os galhos e folhas, imóvel, como um corpo sem alma. Ao lado do jovem de cabelos azuis, estava dois cadáveres venenosos prata escuro. Um sorriso horrível apareceu no rosto de Luciane quando ele começou a rir. Irmão Zhao Feng, o salão do tesouro das ruínas descerá dentro de 3 respirações. Uma voz suave e feminina soou na mente de Zhao Feng. Ótimo! Zhao Feng acenou com a cabeça e soltou um suspiro de alívio. Começando agora, em 3 respirações de tempo, o salão do tesouro das ruínas do Sagrado Roxo desceria e a missão de Zhao Feng estaria completa. No entanto, Luciane definitivamente conseguiria se aproximar de Zhao Feng em 3 respirações de tempo. Zhao Feng estimou que, em circunstâncias normais, mesmo que ele persistisse, os 2 cadáveres venenosos prata escuro restante não escapariam, o que seria dito como sofrer grandes perdas. Zhao Feng, não importa o quão frio e calculista você seja, você ainda não poderá escapar da morte. O rosto de Eanil estava cheio de uma fria intenção assassina. Ela então olhou para o céu, e viu que o olho dos céus estava indiferente e calmo, sem nenhuma pitada de pânico. Pelo contrário, tinha até um traço de desdém dentro deles. Você é brilhante pequeno gato ladrão. Um som reverberou em toda a dimensão da energia mental. No próximo instante. Miau. Miau. Um pequeno gato cinzento do tamanho de uma palma, com um chua, apareceu bem na frente de Luciane. O que? Como isso é possível? Os gênios das 3 grandes facções que estão na retaguarda estavam todos paralisados, de olhos arregalados. Em seguida. Voi. O escorpião gigante filhote foi jogado fora pelo chicote do gato ladrão direto na boca de Luciane que estava rindo.